Deus é espírito e nós somos carne, mas através da palavra de Deus nós podemos fazê-lo mesmo sendo carne. Como assim? A fé. A fé é o único meio que nos leva até Deus sendo invisível. O que isso fé? Crer sem ver. Certeza naquilo que você não está vendo, mas acredita que ela é e é real. E é a palavra que nos mostra que ele é real. E através da fé na palavra de Deus, no Deus invisível, então nós podemos conectar, orar, esperar nele, buscar a sua face. Agora, adorar a Deus em espírito, não é na carne. Carne é pecado, espírito é santidade, pureza. Pois Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam na carne, mas sim no espírito. E o mesmo Jesus disse: o nascido da carne é carne, o nascido do espírito é espírito. E João disse que ele veio para os céus e os céus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem do varão, mas sim nasceram do Espírito, ou de Deus. Ouviu? Adorar a Deus em Espírito é com uma vida de pureza, santidade, sem precisar ver Deus, mas pela fé acreditando que Ele é. Então, se nós temos uma vida pura com Deus, a nossa adoração, o nosso louvor será no espírito. Mas se um pecador, um adúltero, fornicador, ladrão, mentiroso, assassino, homossexual, feiticeiro, dizer aleluia, essa adoração é na carne. Se ele dizer louvado seja o nome do Senhor, se ele cantar, se ele aplaudir, se ele oferecer sacrifício, oferta a Deus, é na carne, porque ele é carne, porque é nascido da carne e é carne. E Deus não aceita o louvor, a adoração da carne. Lembra-te dos dois primeiros filhos de Noé. Os dois apresentaram louvor, sacrifício a Deus, oferta. A outra foi a Sete e a outra não foi a Sete. Caim, ele e a sua oferta foram rejeitados. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim era carnal. Mas a oferta de Abel foi aceita. Deus só aceita a oferta do homem se ele aceitar o homem. Abel era justo. Assim a sua oferta foi aceita. Ou então a sua adoração, o seu louvor foi aceita. Porque o fez no espírito, vivia no espírito. Mas Caim não. Apresentou sacrifício, oferta a Deus, louvor, adoração. Foi rejeitada porque ele não era espírito, mas era carne. Ouviu? Por isso tudo que você está vendo aí, as pessoas adorarem Deus nas igrejas, nos concertos gospels, eles não estão adorando no espírito, é na carne. E se o homem adora na carne, então é mentira. Mas se o homem adora no espírito, então é verdade. É isso que significa adorar em espírito e em verdade, segundo a palavra de Deus, não segundo a palavra dos homens. Os homens dizem: não, Deus vai entender. Não, Deus vai compreender. Com uma vida torpe, cheia de ganância, de orgulho, soberba, inveja, assassinatos, roubo, prostituição. E eles estão a dizer que Deus aceita o louvor deles, a adoração deles. Não, eles são carnais. E se são carnais, são mentirosos. Ouviu? O que significa? Por isso, Jesus, quando falou essas palavras, em um momento em que havia duas adorações, uma no templo e outra no monte de Samaria, judeus e samaritanos. Os judeus adoravam no templo, sim, através do sacrifício dos animais, sangue, mas porém não conheciam esse Deus. Por que não conheciam? Porque violavam a palavra dele. Diziam que eram filhos de Deus, mas porém odiavam esse Deus na prática do dia a dia. Os adúlteros, os assassinos, feiticeiros diziam que eram filhos de Abraão. E Jesus um dia disse: vocês não são filhos de Deus, não. Vocês têm um pai. Vosso pai é o diabo. Vocês fazem sempre as obras do vosso pai.
vosso pai mentiroso e pai da mentira. E homicida também. Viu? E eles eram isso. Agora a adoração de Samaria aos deuses. Cada um tinha o Deus dele, lhe dava um nome. E tu hoje diz também assim, todos os caminhos dão lugar a Deus. Todos os caminhos servem. Todos os deuses, sim, nos levam ao Deus Criador, do grande arquiteto. Mentira. Eles também pensavam nisso. Lá no monte, os samaritanos não eram judeus. Eram um povo estrangeiro que habitava no meio da Judeia. E assim, havia uma discussão. Qual é a verdadeira adoração? É a do monte ou do templo? Jesus disse, nem em Jerusalém, nem no monte adorareis ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores, a partir de agora, vai começar essa adoração na terra, vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A da Judeia, do templo, era falsa, porque era na carne. No monte, pior ainda, porque uns adoravam a Jeová, mas não conheciam esse Jeová. E outros adoravam outros deuses e idolatria. Ouviu? Os judeus não idolatravam, porque adoravam Jeová. Mas sendo na carne, também não foi aceito. Em Samaria adoravam outros deuses, idolatria. Também, Jesus disse, está rejeitada. Quero uma como outra. Agora uma verdadeira que se levanta. Sim, de homens santos, nascidos de novo, vão adorar não os deuses, mas sim o Deus que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho Jesus. É este que é o verdadeiro Deus. Mas os tais homens têm que ter vidas com Deus. E a sua adoração será não somente no espírito, mas também verdadeira. Entendeste? Não é cantar, não é louvar, não é fazer sacrifícios na carne. Tem que ser no espírito, para ser aceite, porque ele é verdadeiro louvor. Ok, irmão? Deus abençoe. Quer dizer que o homem, em suma, como se fala na nossa terra, resumindo e concluindo, presta atenção, resumindo e concluindo, é que o homem tem que nascer de novo para fazer verdadeira adoração no espírito. Se o homem é carnal, não pode adorar nem no espírito. E se não adora no espírito ou em espírito, também não pode ser verdadeira. Ouviu? O centro de tudo, o princípio, a essência, a raiz, a base, é nascer de novo. Nascer de novo significa, sim, receber a natureza de Deus através do Espírito, Senhor. Isso é possível pela fé. Quando nós cremos de coração a Jesus de Nazaré, sim, então de coração, o mesmo Jesus, ele desce. Mas quando? Não somente quando cremos, mas antes, quando nos arrependemos. Que muitos estão a tentar crer de coração, a tentar, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque nunca se arrependeram. E Jesus falou, é chegado até vós o reino dos céus. É a salvação. Mas qual a condição para os homens se salvarem? Arrependam-se e crede no Evangelho, ou na palavra de Deus. Ouviu? Evangelho, o testemunho de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas essa geração está crendo no Evangelho e não se arrependeu. Quem são os que creem no Evangelho quando não se arrependeram? São os que creem em Jesus, mas vivem em pecado. Mas quem se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, nascerá de novo. E quem nasceu de novo já não voltará nos seus pecados, mas terá ódio, não dos homens, mas do mundo, do pecado, do sistema. Sim, e porque ele renunciou, aborreceu o mundo, então vai se esforçar para andar no temor de Deus. Vai se esforçar a guardar a palavra do Senhor. E o esforço que ele fizer vai receber a ajuda do Senhor, ou então vai ser ajudado em tempo oportuno para ele conseguir andar em santidade, no temor, no caminho, através da observância da palavra do Senhor. E assim, esta pessoa estará habilitado, qualificado para apresentar a Deus um louvor santo, que é adoração no Espírito e em verdade. Louvor santo. Seus lábios não estarão cheios de iniquidade. Lembra-se de Isaías? E ele viu Deus
e os seus pecados apareceram. E ele disse: ai de mim, estou perecendo, pois eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu também sou um homem de lábios impuros. Ouviu? Sim, na presença do Senhor, todos os pecados do homem aparecem. E o homem reconheceu os seus pecados e foi purificado dos seus pecados. Quem faz essa oração, esse clamor, significa que estava não somente a confessar as suas culpas, mas também a se arrepender das suas culpas. E quem faz isso, porque crê em Deus, está fazendo no nome do Senhor, receberá, glória a Jesus, a purificação. Se ontem Isaías foi purificado com uma brasa de fogo tirada no altar de Deus lá no céu, através de um serafim com uma tenaz, hoje não é a brasa de fogo que te purifica, o pecador. Hoje é o sangue de Jesus. É verdade, esse fogo ainda continua a expurgar os ministros de Cristo para santificá-los, para fazê-los, como diz a Bíblia, e farei dos meus ministros labareda de fogo. Mas o pecado é purificado com sangue perfeito do Filho de Deus, como a de um cordeiro imaculado. Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos purificar, nos perdoar, pois o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue do Cordeiro de Deus, como bem lhe reconheceu Isaías, João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu? Condição sine qua non, ó irmão do Saurimo. Condição sine qua non, é uma condição imperativa para os homens acharem Deus. E depois de acharem Deus, agora eles podem apresentar um incenso odorante nas narinas de Deus. O que é isso, incenso odorante? O cheiro suave. O que é que traz cheiro suave nas narinas de Deus? O nosso louvor, a nossa adoração perfeita e não carnal, cheia de imundície. O louvor dos pecadores é um cheiro desagradável nas narinas de Deus, mas a adoração perfeita de homens santos que andam no espírito e não na carne é um cheiro suave que agrada a Deus. Ouviu? E Paulo veio e disse assim: apresentem a Deus vossos corpos como sacrifício vivo, santo e que é agradável a Deus. E se fizerem isso, esse também será vosso culto racional. Culto racional. Ouviu? E a terra não entendeu isso. Muita confusão, muito tomboló, muita dança, muitas palmas, palmas de homens com mãos manchadas de sangue, muitos louvores com lábios impuros, sim, mãos levantadas, mas cheias de imundícias. Paulo disse para orarmos em todo lugar, levantando as mãos santas sem contenda. O mesmo Paulo disse para nós nos embriagarmos com o Espírito Santo e não com vinho que há contenda. Ouviu? Sim, glória a Jesus. Temos que apresentar louvor santo, temos que adorar em santidade, mas temos que ser santos em primeiro lugar. E assim a nossa adoração não somente será santa e vai ser aceite. Ouviu, ó homem do Saurimo, mas o resto é brincadeiras, é confusão. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas aonde não há o Espírito do Senhor, aí há confusão e todo espírito facioso, espírito de rebelião, do fraccionismo, de desobediência, de confusão, de fofoca, tudo isso. Os mesmos fofoqueiros, mentirosos, adúlteros, labram as bocas e dizem: tu és o nosso Deus, nós te amamos. Fazem votos falsos, lisonjeiros com seus lábios lisonjeiros: Senhor, eu te seguirei até a morte. Lembra-se do pecador Pedro: aonde quer que fores, eu irei até a morte. Jesus disse: não vai cantar o galo antes que você me negues 3 vezes, seu pecador. O pecador não consegue fazer voto e cumprir. Eu não estou a falar fazer o voto, vou dar isso e ele cumprir, assim já é justo. Não, mas na hora H, nos momentos difíceis, aquele que não recebeu a natureza do segundo Adão, que é o Espírito do Senhor, ele vai negar o Senhor. Se até aqueles que receberam, se eles não forem bem fortalecidos, ou então firmados na rocha, negariam, quanto mais um vazio,
O vazio chamará outro vazio, como disse Davi. Um abismo chama outro abismo. Um problema chamará outro problema. Um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Ou então um pequeno pecado chamará grandes pecados. E assim, o homem está morto, vivendo na terra como um cadáver, mas sustentando uma salvação inexistente. E eu vim para acordar essa geração, para vos mostrar com clareza o que é ser filho de Deus, o que é adorar no Espírito e a verdade, e o que é ser filho do diabo, e o que é adorar na carne e na mentira. Uma é a verdadeira adoração e outra é a mentirosa adoração. E quem fazem a falsa adoração? Os ímpios pecadores, filhos deste mundo. Sim, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse, Deus é espírito. E importa, viu? Deus é pureza, é santidade. E importa os que o adoram, adorem na pureza, na santidade, ou então no espírito. Ouviu? Deus não é carnal não, pois está escrito, ó irmão da Lunda, do Saurimo, sede santos como é santo aquele que vos chamou. Ó vós que levais os vasos do Senhor, purificai-vos, purificai-vos, e não ireis correndo nem fugindo, mas o mesmo Senhor irá diante de vocês e a vossa retaguarda. E ele ainda exclama e diz assim, sim, sai do meio deles, povo meu, não toqueis nada que é imundo, e eu vos receberei, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas esses aqui dizem que o Senhor é Deus deles, odiando o Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Se eu sou vosso Pai, por que vocês não me honram? Mas os judeus disseram, nós honramos ao nosso Pai Celestial. Disse, vocês me honram com os lábios, a vossa honra é falsa, porque as vossas vidas dizem isso. Vocês são pecadores, são mentirosos, mas abrem os vossos lábios e dizem, aleluia, nós te adoramos. E Jesus rejeitou isso e disse, com os lábios não, tem que ser de coração. De coração, sim, com os lábios é mentiroso, hipócritas, dizendo que amam a Deus, mas de coração, os nascidos de Deus. E falarão de coração, nós te amamos, não somente com palavras, mas também com atos, porque a fé que crê, aliás é o coração que crê, a fé no coração e os lábios é para confessar, mas aquele que confessa que não está saindo do coração, esse é hipócrita, é mentiroso, é parede branqueada, é osso seco, é um cemitério, sim, é uma sepultura caiada por fora, mostrando que é crente com seus lábios, mas por dentro está cheio de todo tipo de pecado, de imaginações. Você não está vendo pastores que estão pregando a palavra de Deus, os pecados que eles cometem, mandam assassinar, fumam lhamba, são drogueiros, são adúlteros, violam as mulheres, traem suas mulheres, matam, ostentam, roubam, vão nos quimbandeiros, fazem feitiço, fazem sexo com as bruxas, e os homens, os bruxos lhes violam nas traseiras, mas ele vem no altar com a gravata, com as mãos levantadas e dizer Deus é bom. Isso poderia ser aceito por Deus? Que eles foram comer carne de pessoa no cemitério, à noite esteve no cemitério e de dia estará no altar. Vocês achariam que isto poderia ser aceito por Deus? Não, de maneira nenhuma. Pastores não perdoam, têm mágoa, guardaram ressentimento, mágoas por tudo que eles fizeram. Pastores têm ódio do outro pastor, têm mágoa, não se fala dentro da mesma igreja. Pastores, sim, têm amantes dentro da igreja, fora da igreja. Pastores a participar dos grupos, financiar grupos. Lá no Brasil, não sei como a PCC ou PCC financiam grupos de drogas. Como é que se chama lá? Aqui mesmo em Angola, pastores têm grupos. Quando você entra no caminho dele, manda te assassinar. Tem delinquentes dentro da igreja, que trabalham com o pastor para silenciar aqueles que forem contrários. Isso aqui, você chamaria isso que eles fazem de verdadeira adoração? É falsa, mas Deus
ninguém consegue lhe enganar. Como está escrito, aos seus olhos tudo está patente, até mesmo o inferno que está embaixo da terra. Aos olhos de Deus está patente. Quanto mais os corações dos homens, o que está escondido por dentro das gravatas, dos casacos, dos fatos, das roupas, dos corações, ele bem sabe. E eles sonda os corações dos humanos. Por isso, cada um vai dar conta de si no dia do juízo. Mas quando as pessoas estão a falar do dia do juízo, não pensa que os julgamentos, glória a Deus, ou então o juízo de Deus só no julgamento final. Por isso ele chama-se julgamento final. Hoje já existe julgamento. Por isso as pessoas estão a sofrer. É o julgamento de Deus. Que julgamento é esse? O que o homem semear é o que ele vai colher. Você me indagou. Eu tenho medo de perder a minha alma. Eu quero me salvar. Então faça isso e viverás. Busque a Deus até achá-lo. Chore pela tua alma. Renuncie o pecado. Se esforce. Clame ao homem da cruz, o Nazareno, Filho de Deus. Diga, salve a minha alma. Se esforce. Tire tudo o que é interdito. Interdito é pecado. Remova. Não é Deus que vai remover o pecado em você. É você que vai remover o pecado. Sim, tira tudo que é pecado. Existem pecados espirituais, pecados carnais. Ou então pecados que se movem no físico, no nosso corpo e no nosso coração. Nossa mente são espirituais. Então é preciso remover quer um como o outro. Amém? E pode acreditar, o teu esforço vai ser aceito diante do Senhor. E o Deus do invisível, do impossível, vai te ajudar, vai restaurar você, vai satisfazer a tua alma, vai te encher, vai transformar, vai regenerar e vai te guardar. Oh, aleluia. Deus abençoe. Fique na paz.